A maioria das empresas tem trabalhado, a maioria das empresas, organizações e até mesmo governos têm trabalhado assim, a gente chama de maneira fragmentada, né? Olha numa direção só, bota uma meta na cabeça e persegue aquela direção. E tudo é olhado muito só do ponto de vista de quem está tomando as decisões. E muitas vezes a pessoa tomando decisões, ela está tomando decisões assim, do ponto de vista muito só do seu quadrado, né? Por exemplo, se a gente tem um prefeito que é um economista, né? Ou é um arquiteto urbano, muitas vezes ele está pensando os problemas ambientais, os problemas de mobilidade da sua cidade, né? Só que uma cidade é uma questão muito mais complexa do que só apenas essas poucas variáveis que ele está olhando, né? Mobilidade, questão ambiental, questão econômica, né? E a maioria das pessoas, assim, a partir da sua especialidade, tem uma dificuldade de ver coisas mais complexas que acontecem ao redor. Então, por exemplo, as cidades hoje elas estão cheias de complexidades, né? Seja da questão da violência, a questão do crescimento urbano, de população, a questão de habitação e especialmente a questão, por exemplo, agrícola, né? Só que a maioria por exemplo, dos planos diretores, eles são pensados só a questão urbana e não pensam, por exemplo, a questão agrícola. A questão agrícola tem tudo a ver com as questões urbanas e aí que parece que pensa que são coisas separadas, né? Então, a gente passou a pensar as coisas de maneira muito separada. E isso tem se feito mal para a gestão das cidades e tem feito mal para a gestão das organizações. Por quê? Porque as organizações elas começam a ver só as coisinhas só dentro do seu quadrado, dentro do seu ambiente de negócio e começam a deixar de perceber oportunidades que elas podem encontrar em muitas outras áreas, né? Uma empresa, por exemplo, de mineração que pensa só dentro da caixinha é formada de uma série de engenheiros de minas, engenheiros metalúrgicos, engenheiros desse tipo. Eles começam a retirar minério e de repente começa a ficar aquela montanha de resíduos, né? E eles olham aquilo e olham, puxa, esse é um problema, né? Só que esse é um problema do ponto de vista de engenharia. Se você convidar uma pessoa de uma outra área, que é de outra caixinha, ela vai ver aquela montanha de resíduo com outros olhos. Uma montanha de resíduo de mineração é basicamente uma montanha de terra. Puxa, com uma montanha de terra eu posso fazer inúmeras coisas, posso fazer muitas coisas. E um biólogo olha para uma montanha de terra e diz, aqui tem alimento, aqui tem valor, aqui tem uma série de coisas que eu posso fazer. E mesmo alguém do ponto de vista que vive numa cidade, diz assim, puxa, isso aqui pode ser usado para inúmeras coisas dentro da cidade, pode ser usada para aterros, para inúmeras coisas que têm valor. Então, se eu não olhar sistemicamente uma coisa, algo que pode ser um problema, que pode ser valor. Só que eu tenho que ampliar minha visão. Então, o pensamento sistêmico é isso. É um método, uma forma de ajudar as pessoas a aumentar a sua visão, a ver de uma maneira mais ampla. A maior parte das organizações, elas sofrem com essa visão fragmentada da questão da sustentabilidade, né? Elas, por não ter desenvolvido um conceito dialogado, homogêneo, e não ter alinhado esse conceito, ela acaba gerando uma série de conflitos internos. Então, diferentes áreas da organização começam a pensar a sustentabilidade de diferentes formas. Muitas vezes a sustentabilidade é vista como uma forma de redução de custos. Outras vezes a sustentabilidade é vista como uma necessidade de legislação que tem que ser atendida. E essas diferentes visões das diferentes áreas, elas acabam causando conflitos. E esses conflitos geram ineficiência. O que eu imagino que seria ideal do ponto de vista de realmente a gente alcançar o que a sustentabilidade promete, a gente criar um alinhamento do conceito de visão. E esse alinhamento do conceito de visão, ele não pode estar dissociado do processo estratégico da própria organização. Então, como é que isso deve acontecer? O processo estratégico da organização, ele deveria ser algo tão democrático e tão acessível a todas as pessoas que elas pudessem debater o conceito de sustentabilidade e aprofundar essa própria visão de sustentabilidade, para que não seja uma visão só das aparências ou só daquilo que a sustentabilidade dá menos ganho, que é exatamente nas reduções de custos. Então, quando é possível haver esse debate, as diferentes áreas, os diferentes stakeholders de uma organização, eles começam a ver, para além daquela sua visão fragmentada, o que a sustentabilidade pode trazer.
O modelo mental assim, tradicional, não saia do core business, não saia da sua competência inicial, porque é ali que você tem a maior competitividade. Isso é verdade, sim, em parte. Mas a gente tem inúmeras outras possibilidades de negócios em sinergia, onde eventualmente eu sair do meu core business pode levar a eu investir em negócios que são sinérgicos e com isso conseguir um ganho muito maior a partir de negócios sinérgicos. Pelo menos 2 exemplos. O primeiro exemplo é de sinergia de negócios. Existe um dos metrôs, 3 metrôs no mundo que são apenas 3 metrôs superavitários. Um deles é na Ásia. Esse metrô da Ásia, ele reinventou seu negócio. O que ele faz? Ele, além de ser uma operadora de metrô, a empresa, além de ser operadora de metrô, ela fez toda a desapropriação das áreas de terreno ao longo da linha, o que fez com que ela se tornasse exploradora imobiliária. Ora, as duas coisas juntas são sinérgicas, porque a linha de metrô, ela valoriza os terrenos, e os terrenos, uma vez que eles sejam projetados e planejados para o melhor uso, eles vão fazer, inclusive, o melhor uso da própria linha de metrô. Então, eles juntos proporcionam um ganho muito grande, quando separadamente poderiam ter ganhos muito pequenos. Eles juntassem e multiplicam os ganhos. Outro exemplo é operadoras termoelétricas de energia. Elas, para produzir energia a partir do carvão, elas emitem gases. Um dos gases, em tese venenosa, é o CO2, né? Só que o CO2, ele, a primeiro momento é visto assim como, puxa, veneno, né? Vai envenenar o ar. Mas um biólogo olharia para o CO2 e diria, não, isso não é veneno, isso é alimento. É alimento para quê? Para inúmeros seres vivos, especialmente as algas. Então existem exemplos de termoelétricas hoje que têm atividades combinadas, de produção de energia e de produção de algas. Então eles usam o CO2 que sai na chaminé como um alimento para as próprias algas. Então, as duas coisas junto, o que poderia ser custos e coisas ruins para o mundo, para a sociedade, para o meio ambiente, se transforma em negócios combinados, né, só benefícios. Então, isso envolve eu ter que sair da minha visão de core business, quer dizer, eu sair da minha caixinha e pensar mais amplamente, outras especialidades, outras possibilidades. E eu vejo que isso é muito positivo, é uma possibilidade.